Olá, bolseiras e bolseiros de todo o Brasil, bem-vindos a mais um Bolsa Nerd, ao K-Bolsa. Eu sou a Débora, eu estou aqui com a Heloísa, minha co-host do K-Bolsa. Oi, Lolo. Olá! Como é que foi o final de ano pra vocês, K-Popper? E nós estamos aqui também com a Luana, que é uma HC, fã do GOT7, e que vai ajudar nessa nossa discussão de hoje. Oi, Luana, bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço, principalmente pelos meninos, por me convidarem. Sim, na verdade, eu acho que não tinha como começar o ano 2021 falando sobre outro assunto no K-pop que não o GOT7, né, gente? Sim, foi o assunto que parou a comunidade K-Popper nesses últimos dias. Assim, a gente tá gravando dia 13 de janeiro. E acho que desde segunda-feira, não só desde segunda-feira, mas durante todo esse mês tem tido tensões. Aí, segunda-feira, a Dispatch lançou a notícia de que nenhum dos meninos do GOT7 iria renovar o contrato. Tava indo cada um para uma empresa, ela deu uma lista de onde para cada um estava se encaminhando. E que uma fonte próxima disse que eles iam continuar com o grupo. Pouco depois, a JYP lançou uma nota dizendo que não podia confirmar nada, mas assim que soubesse alguma coisa ia fazer uma declaração oficial. Pronto, a bomba foi lançada, ficou todo mundo desesperado, os meninos do GOT7 começaram a postar coisas, falando GOT7 Forever. Luana, como é que o fandom ficou nesse dia, assim? Você pode falar melhor. Virou caos, literalmente. Na verdade, a notícia ela saiu antes da apresentação que eles iam ter, né? Então, além do pessoal de ficar chocado com essa notícia de não ter renovação, veio aquela notícia que poderia ser a última apresentação deles. Então, realmente, movimentou todo mundo. E por mais que a pessoa goste de K-pop, não seja realmente do fandom, ela acaba sendo influenciada porque o GOT7 aí faz 7 anos, né? Então é muito tempo, é muita carreira. Eles têm muitos amigos dentro do K-pop. Então é uma notícia realmente que causa. Com certeza. Mas assim, até a gente chegar nesse momento que teve um final feliz, né? A gente vai fazer uma retrospectiva do GOT7 nesse ano de 2020 até chegar dele saindo da JYP, levando a marca junto com eles. O GOT7 é um grupo que debutou pela JYP em 2014. E sempre que você via a lista de grupos mais importantes da geração, grupos mais importantes do K-pop, era um dos grupos mencionados, porque é um grupo que sempre teve destaque nos charts internacionais, era um grupo com uma presença global muito forte. Eu acho que vale dizer que um dos pontos que o GOT7 mais se destacou, assim, no K-pop como um âmbito só, foi nos shows de variedade, foram nos programas coreanos. Pode parecer uma coisa muito idiota pra quem não é fã, pra quem não entende, pode parecer uma coisa muito idiota. Ai, ser simpático, mas lá na Coreia, se você é simpático, você consegue tudo. Hoje, assim, um exemplo bem básico é o Retiro do Super Junior. Ele até hoje, ele é amado por, sim, idosos. A minha avó amava ele e até pessoas mais novas. Você sendo simpático, você tendo essa presença, você se garante, porque você pode fazer um single, você vai ter convite para fazer esses programas, você vai ser convidado para fazer essa promoção. E é uma coisa que nem todo grupo tem. Existem muitos grupos que são muito famosos, mas não tem essa presença em variedade tão grande. E eu acho que isso é um diferencial muito grande do GOT7. Sim, eles eram meninos muito carismáticos. Pessoalmente, eu não sou do fandom, mas eu gostava muito do grupo. E muitos dos programas que eu mais ria eram do GOT7. Do GOT7 e do Monsta X são programas que eu assisto e eu acho que eu quase choro de rir de tão carismáticos e tão engraçados que esses meninos são. Mas, assim, era um grupo que tinha uma presença muito forte no K-pop, que tem um fandom muito relevante. E o fandom sempre falou do GOT7, que era um grupo que não tinha uma relação boa com o JYP. Não só a empresa JYP, mas a figura do JYP nunca foi dada ao grupo GOT7. São duas coisas que não se dão. GOT7 e JYP, mesma frase, nunca vai estar em harmonia. Aí, como o fandom já mencionava ao longo dos anos pequenos descasos, e durante 2020 uma coisa que ressoou na K-Poplândia é que era o último ano de contrato de alguns grupos, porque em 2021 ia fazer 7 anos de contrato de alguns grupos como Red Velvet, Mamamoo, Loveless e entre eles o GOT7. Mas o grupo que eu acho que sempre ficou mais na corda bamba sobre renovação de contrato era justamente o GOT7. Pelo que eu acompanhei no Twitter, o fandom do GOT7, aquela coisa, apesar de amar muito o grupo, mas sempre foi muito compreensivo caso os meninos quisessem sair da empresa, porque diante das circunstâncias que eles se encontravam. Então, mas ainda assim ficava aquela coisa mesmo, mas se eles saírem e o grupo, mas é bom eles saírem.
ficava aquela, aquela coisa, né? Esses últimos dias foi realmente uma loucura, porque o GOT7, eles têm muitos fãs que não são aqueles fãs que a gente considera realmente do fandom, mas são fãs, porque eles são realmente muito carismáticos. Então, quando teve essa notícia, choveu gente perguntando. E daí era o tempo todo, vinha alguém e perguntava, a gente explicava, vinha outra pessoa perguntava, a gente explicava de novo. Porque o que a gente tinha era a seguinte situação. O GOT7, eles poderiam sair? Poderiam. O fã não estava preocupado com isso? Não muito. Porque a gente, conhecendo os membros, a gente sabe que tem muito talento a ser aproveitado e que a empresa não estava sabendo aproveitar. Então, o fandom, sim, ele é realmente muito compreensivo, a gente gosta, conhece os garotos, conhece o talento deles, então, independente da situação deles, a gente ia apoiar. O que estava, eu acho que mais em questão, era o nome GOT7, porque é um nome importante, tanto na Coreia quanto fora, né? É um nome de peso. E a informação que a gente tinha é que se o grupo saísse da JYP, ia ser o fim do GOT7. Então isso estava causando. Só pra adicionar, pra esclarecer, né? Quando um grupo pertence a uma marca, uma empresa, uma gravadora, eles não são apenas um grupo artístico, eles também são uma marca. A marca é GOT7, por exemplo. Então, o que é mais decorrente na maioria dos contratos de grupos, por exemplo, One Direction. One Direction pertence a Psycho, que é uma gravadora. O nome One Direction sempre vai ser da Psycho, mesmo os meninos não estando mais na Psycho. O que a gente achava, a maioria das pessoas, por causa desses contratos que geralmente acontecem desse jeito, que a gente achava que ia ficar com a JYP, e eles saindo da JYP, o nome ia ficar na gravadora, com a empresa, e eles não iam poder ter direito sobre essa marca. Porém, o contrato que eles fizeram foi diferente. Sim, mas aí a gente vai chegar lá. Então, como tinha essa questão, a marca GOT7, o futuro dos meninos, caso que eles vinham sofrendo da empresa como grupo, como indivíduos, mas era um grupo que estava mais na corda bamba em relação se ia continuar ou não. Aí em 2020 aconteceram algumas coisas envolvendo o GOT7. Eles tiveram inicialmente seu comeback, né? Not by the Moon, do álbum Die. É um álbum que eu acho que é muito bonito e foi bem feito, mas o fandom comentou das promoções que foram curtas, comentou mais uma vez da pré-venda que foi pouco tempo, essas coisas de sempre. Mas tá, beleza, passou a era Dai. Os meninos foram tomando seus rumos. O Jackson voltou pra China. O Jackson, que é um dos maiores solistas asiáticos que tem agora. Inclusive, vi uma matéria hoje, e ele é a segunda pessoa mais importante da China. Então, Jackson é um nome importante também para a empresa e para o GOT7. Ele não é só um cantor, ele é um cantor que estava tocando em rádio americana. Então, ele alcançou um nível de carreira solo muito grande. Aí a gente teve os meninos também, tipo o Young Jae, que tava na rádio, o Jin Young tava com o dorama dele, tarará, o Bambam sendo o Bambam. Então, os meninos estavam ativos. Mas ao longo do tempo, o que estava acontecendo na JYP? Os outros grupos da empresa estavam voltando. A gente teve comeback do ITZY, teve comeback do Stray Kids, comeback do Twice. Os grupos já estavam refazendo comeback e o GOT7 não estava tendo. E os meninos falavam, a gente tá preparando o álbum, mas a gente via que tava sendo adiado. Puxa, o que é que tá acontecendo? Esse álbum não sai, né? Que foi esse último álbum que eles lançaram. Aí, quando eles anunciaram, o GOT7 vai fazer comeback, foi em dezembro que eles fizeram comeback, dele final de novembro pra dezembro, né? Aí foi anunciado que ia ser um full álbum. Mas antes disso, enquanto os meninos estavam em hiato, né? O que os fãs fizeram? Os fãs mandaram um caminhão pra frente da JYP. Eu acho que se você tava no Twitter e você aqui, você soube desse caminhão. Porque não ficou um dia, não ficou dois, acho que ficou 2 semanas, não foi? Ficou um tempão lá na empresa. E o caminhão colocava uma série de demandas que o fandom tinha em relação ao tratamento dos meninos, né? De promoções, de liberar o álbum em plataformas internacionais. E durante esse tempo, a JYP não falou nada. Ela não se manifestou uma linha diante do caminhão que ficou 2 semanas na frente da empresa. E o fandom pedindo respostas, O Yu-Gi-Oh! Ele fez uma live que agradeceu ao fandom e foi cortado. Os meninos não podiam mencionar isso. Nossa, esse tipo de coisa gera uma tristeza muito grande na gente que é fã. Que é uma sensação de impotência, sabe? De você ver ali a pessoa que você gosta, o grupo que você gosta, sendo maltratado, porque era quase isso, né? A gente fazendo o que a gente consegue, né? Subindo tag, teve esse caminhão porque não foi barato, gera um custo também pro pessoal de fora da Coreia, tem ainda a disponibilidade das pessoas de ficarem lá, né, dando suporte para isso. Mesmo assim, isso não tem uma atenção da empresa, que é uma das empresas mais tops que tem lá, né?
É uma sensação horrível, é horrível mesmo. Esse tipo de pressão que a empresa tem sobre eles de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não fala isso, ou fala e já é repreendido. A gente se sente impotente. É uma sensação horrível mesmo. Após um tempo, a JYP revelou que ia lançar o comeback. A princípio, parecia que as demandas estavam sendo atendidas, né? Porque titles foram produzidas pelos membros, ia ter 2 titles, full álbum. Eles colocaram que iam liberar na Amazon o álbum. Então, tipo, a princípio, parecia que tava se encaminhando bem. O início de um sonho. É. Aí, depois de um tempo, o fandom foi começando a perceber. Opa, o MV da Title não teve teaser. Teve umas fotos bem meia boca. Tipo, que edição de foto é essa? Cadê a falta de vontade? O álbum foi embalado num papel. Não teve promoções. Eles promoveram em 2 music shows. O público fandom começou a ficar pistola e com razão. E assim, eu que pessoalmente sempre achava, tipo, que algumas coisas que a HC falava era um pouco exagero. Eu tava assim, será que é assim mesmo, né? Eu até falei pra Heloísa, não sei se ela lembra. Falei, Heloísa, até eu que sou de fora, tô percebendo que tá demais, né? Esse full álbum, essa promoção. Porque todos os grupos da JYP, quando lançaram um álbum de retorno, eles tiveram um showcase. Todos eles. E o GOT7 não teve um showcase. Eles não promoveram nas páginas oficiais, era o Mark que tava divulgando o álbum. A gente vê tanto detalhe que realmente leva uma pessoa à loucura. Mesmo sendo fã, se ela pegar tudo isso e somar, ela vê que o negócio tá muito errado. Tá muito descaso para um grupo tão importante. Daí, eu acho que era justamente a empresa dando recado, né? Dizendo que não fazia questão da renovação de contrato. Para mim, foi isso. A Heloísa me falou quando eu falei assim, ela disse assim, provavelmente eles já sabem que os membros não vão renovar e estão fazendo isso de retaliação. Então se não vão renovar, a gente também não vai fazer isso para vocês. Então a gente viu que os stages dessa era foram muito pobres. O MV, gente, se você vê o padrão de produção dos MVs da JYP desse ano, tipo, o ITZY fez um mini filme com Not Shy. O Stray Kids estava com câmeras revolucionárias. A gente viu que era alto padrão de produção, de figurino, com todos os grupos. Aí chegava no GOT7, era um MV com 2 figurinos e 2 cenários. Aí você fica assim, cara, parece tipo promoção de grupo de empresa muito pequena, não parece promoção de um dos maiores grupos da geração dele, de um grupo que vende muitas cópias, de um grupo desse tamanho. Os membros, eles até tentaram, porque você vê que música é de qualidade, que a melodia, cada um tem uma voz perfeita. Produzido pelos meninos, a gente não tem do que criticar. Só que o suporte para divulgação, MV, o próprio espaço de tempo da empresa, que em tese, né, sempre respeitava de 2 semanas de um MV para outro, independente se era grupos diferentes ou... Veja, isso mesmo não foi respeitado, porque eu acho que no MV de Breaching, se eu não me engano, teve o lançamento, e daí no dia seguinte, ou 2 dias seguintes, já teve outro próprio lançamento da JYP. Então... Sim, e eles tinham uma regra interna de que você não faria, de que na empresa, tipo, você tem pelo menos um espaço de 2 semanas entre a promoção de um grupo e de outro. Não teve suporte, não teve divulgação do próprio canal deles. Aí a gente foi vendo que os stages estavam ficando muito pobres. O auge, né? Foi o stage deles no Mama. Porque, tipo, o Mama, apesar de todas as controvérsias, é o palco mais significativo da Ásia. Aí você viu os grupos da JYP que faziam performances impecáveis. E o GOT7, eles não tinham nem cenário no palco deles. Eles fizeram o melhor deles. Assim, se eles tivessem se apresentado no Music Show ou no Mama, dava na mesma, porque eles não tinham nem cenário para a apresentação que eles fizeram. Na verdade, se você pegar toda a apresentação que teve do Mama, consegue identificar esse tipo de coisa. E que não tenha o mesmo nível de qualidade. E o tempo de duração também não tem como comparar. É só bizarro a gente parar pra pensar, tipo, fazer uma comparação, não até do GOT7 com os seus juniores, mas, tipo, fazer uma comparação deles com grupos, tipo, da idade deles, sabe? Vai o BTS, por exemplo, o Red Velvet tem a mesma idade. As gravadoras têm certo respeito com eles. Aí, entre isso, tinha outras coisas que também já ressoavam ao fandom, que parecia uma despedida, né? Tipo, o nome do álbum Celeste Peace, eles faziam muitas coisas, tipo,
rever a carreira deles, sabe? Tipo, vamos fazer uma recapitulação da nossa carreira. Parecia coisa de despedida, né? Formatura. E diante de tudo isso, começou a sair boatos de que Jin Yong tá conversando com uma agência de atores. E o Jeon tá conversando com uma gravadora. E assim, o fandom ficava muito feliz, mas é aquela coisa, que bom pra eles, mas e o grupo? Não, mas eles vão sair, mas vai continuar o grupo. Teve muita notícia falsa, daí a gente também não tinha onde buscar informação, foi sofrido. Porque a JYP fez a sonsa, a gente não sabe de nada. E para contextualização, existe como manter um grupo sob um selo e nem todos os membros estarem na mesma gravadora? Por exemplo, o Girl Generation, que ainda existe, e apenas 5 das 8 integrantes, que a Jéssica saiu, estão na SM. Então é um exemplo de como poderia ser possível o GOT7 continuar na JYP e eles estarem em gravadoras diferentes, os membros. Seria totalmente possível. Possível assim, né, amiga? Não é como se o Girl Generation tivesse muito ativo, né? Mas eu digo, existe uma promessa de gravadoras de que não, o grupo vai continuar. Aí, acho que ficava essa esperança. Não, acho que o grupo vai continuar mesmo se sair 1 ou 2. E a Dispatch foi lá e soltou a bomba. E assim, a Dispatch não soltou um casal significativo em janeiro, mas é porque tava guardando, acho que essa bomba pra soltar depois, assim. E assim, a Dispatch, falem bem, falem mal, mas as informações que saem dela são confiáveis. É um veículo respeitado. Ela pode ser um veículo invasivo, sim, mas ela não lança notícia falsa. Quando a Dispatch, ela falou assim, nenhum membro vai renovar contrato. Pronto. Então, primeiro a gente tem que colocar a do Yugi, porque a do Yugi, quando saiu, foi pela Dispatch também, gerou aquele caos total, porque tinha acabado de sair do Jin Yong, o pessoal tinha pegado um pouquinho, e daí veio a bomba do Yugi e o pessoal largou a mão, porque a gente tá numa situação em que 2 integrantes de um grupo de 7 não vão fazer parte da gravadora, sendo que a gravadora já não é aquelas, né, que tem total apoio ao grupo. Agora você coloca 5 dela e 2 que não são para fazer alguma coisa, para juntar uma agenda, e é desespero total. O GOT7 é um grupo que não tem como ser com 6, não tem como ser com 5, porque o nome do grupo é GOT7. O nome do fandom faz referência ao número de integrantes. Não tem como fazer GOT6, GOT6, GOT5. Não tem. Só se você fosse mudar a marca. A marca GOT7 é os 7 integrantes, né? E daí a gente entra naquele negócio lá, do problema com os contratos. Teve a notícia que eles realmente não iam fechar contrato com a JYP, só que teve uma notícia um pouquinho antes de que a JYP ela queria fechar o contrato de renovação, porém não eram todos os membros que queriam fazer renovação com exclusividade, e a JYP insistia em exclusividade. Então, daí gerou aquele negócio lá de Never or Never, né? Que causou também, parou a internet. Mas foram coisas que o pessoal foi sabendo depois, né? Tanto que nessa notícia da Dispatch fala que a empresa queria dar bons contratos para só 2 deles. Um contrato vantajoso e tal, mas os meninos não quiseram. E assim, eu acho que essa foi uma das atitudes mais nobres que eu vi em um grupo de K-pop, sabe? Tipo, não, se não é para todos nós termos um bom contrato, ninguém fica. Eles tiveram uma parceria muito grande, foi um companheirismo, sabe? Tipo, ele dá de ver que os 7 saíram uma decisão unânime. Tipo, podia ser bom pra fulano ficar aqui? Podia. Mas eu não vou ficar porque os meus colegas não vão ter a mesma coisa. Então a gente vai sair todos juntos. Então isso foi uma atitude muito respeitável deles, assim como o grupo de realmente foram 7 ou nada. Porque a gente vê que é normal num grupo você ter os integrantes preferidos, que são os integrantes mais lucrativos. E a JYP é uma empresa. Se ela visse que se ela sabe que tem integrantes que podiam gerar lucro, ela ia tentar manter. E eles falaram, não, ou os 7 ficam numa condição muito boa, ou ninguém fica. Então, foi uma atitude muito Eu acho que respeitosa. o meu grande questionamento em tudo isso é exatamente essa questão da JYP como empresa. Porque pra mim não faz sentido nenhum você ter um grupo que fatura horrores, um grupo que fatura muito, um grupo importante tanto para a indústria do K-pop quanto para a Coreia, e mesmo assim você continuar com um descaso, você não fazer tudo e mais do que tudo para conseguir uma renovação de contrato ou se adequasse às condições deles, entende? Isso para mim ainda é algo que eu não consigo entender de forma alguma. Como que uma empresa não consegue ter a visão de uma empresa? Não tem lógica para mim. Não tem lógica uma empresa não querer dispor álbum para ser vendido, porque A ela gente vai estar via lucrando, nisso entende? tudo que a questão
era pessoal. Porque assim, gente, quando você vê os 7 membros saírem de uma empresa, além do companheirismo entre eles, você vê que tem alguma coisa errada. E a gente via que era uma coisa pessoal com um grupo. Foi o único grupo que não teve showcase, foi o único grupo que as promoções eram muito curtas. Os grupos da empresa seguem um padrão, o GOT7 estava menos nesse padrão da empresa. Então a gente via que era pessoal. E a gente estava até debatendo antes se não é uma coisa tipo, não a JYP empresa, mas o JYP, se não é ele que tem problema com um grupo. Porque a gente viu que teve um follow. Não foi uma questão só, tipo, ele pessoalmente deixou de seguir os meninos. Os meninos, pessoalmente, tiraram fotos que eles tinham dele, arquivaram fotos, então era uma coisa pessoal ali. Quando isso é muito, muito, muito comentado, porque a gente pega as informações mesmo não querendo, né? Então a gente vê que não é a JYP que tá sempre ali, tá falando não, que tá negando as coisas ou desmerecendo os meninos. Então a gente acaba tendo um desprazer, pra não falar outra coisa, com a pessoa de JYP. Então, você pegar qualquer fandom da empresa, você vai ver que não é a mesma relação que as pessoas têm com o JYP. Que a gente pega porque tá machucando as pessoas que a gente gosta. Então a gente vai pegar ranço da pessoa assim, a gente vai pegar prova, vai jogar na rede, vai fazer meme, porque brasileiro adora fazer meme. E é isso. Sim, e eu vejo assim, eu sou Stay, né? Eu sou Stay e Once. E assim, pros lados de cá, a gente sabe que, tipo, a gente não tá dizendo que os meninos estão no mar de rosa, que é um céu, não é isso, meu? Perfeito. Mas, tipo, o JYP, ele fez uma entrevista com os meninos do Stray Kids, né? Falando que ele fez uma música escondido pra eles, que foi a música do debut japonês deles. Falando assim, porque eu não sabia se eles iam gostar. Aí, tipo, a gente ficou assim, meu, como ele considera os meninos. Aí o JB ia mandar a música pra ele, ele não ouvia nem 5 segundos e dizia que não tava boa. Ou as meninas do Twice. O JYP ama as meninas do Twice. E tem que amar mesmo, porque, enfim, né? Ele tem um diamante na mão deles. Mas a gente via que era de, tipo, até os meninos do 2PM, sabe? É uma coisa que eu tava parando pra pensar, e é tipo o relacionamento de pai com filhos mais velhos. Eu acho que o relacionamento dele com o 2PM e o GOT7 é filhos mais velhos, e o Stray Kids e o Twice são os filhos mais novos, sabe? Porque... Não, é que o GOT7 não era filho mais velho. O GOT7 era... o Harry Potter. Era que tava no quartinho embaixo da escada. Era o sobrinho. Não, mas a gente para pra pensar e, tipo, todos os grupos, assim, os primeiros grupos da JYP sofreram muito. O Wonder Girls, né? O Mizei, maior exemplo, o Mizei, que ele era obcecado com a Suzy e acabou sabotando o resto das meninas do Mizei. E o próprio 2PM, que ele literalmente tirou o J-Park sem pagar o salário dele, sem maiores explicações. E agora você vê com o GOT7 durou muito tempo e eles resistiram bastante por causa disso, porque eles tinham essa presença muito forte, eles eram muito queridos. Então, eles sempre deixaram muito claro tudo isso que acontecia com a JYP e os problemas que eles tinham, né? Eu acho que o principal apoio que eles tiveram foi realmente do fandom. A gente acaba que cria uma relação muito forte, né? Quando a gente tem a brecha, assim, por parte do grupo, a gente acaba criando um vínculo muito forte, e foi o que aconteceu com o GOT7 mesmo. Que, pra mim, praticamente todas as músicas que eles têm, ou todos os álbuns, eu acho que, quer dizer assim, tudo tem alguma música que a gente pode considerar como diretamente dos fãs. Foi feito diretamente dos fãs. E falar de todo o apoio que a gente tem, toda a atenção que a gente tem por parte deles, né? Então vai criando um vínculo, vai criando um suporte. Ano passado e esse ano a gente viu toda a interação que eles tiveram via redes sociais com os fãs. Então, o principal suporte deles durante todos esses anos foi o fandom. Eu acho que por isso também que eles suportaram tanto tempo dentro da empresa, porque eles também não queriam deixar, acho que eu considero a gente, né? Não queriam deixar a gente também, e a ideia que a gente tinha era realmente isso. Aí da empresa acabou o grupo, acabou o fandom, acabou o vínculo, e eu acho que principalmente era isso que eles não queriam, deixar a gente desamparado, vamos dizer. E a gente vê que nesse processo que estava tendo de notícias, o GOT7 sempre buscou acalmar muitos fãs. Todos eles postaram na mesma hora o GOT7 Forever. Só que eu acho que muita gente achava que era tipo um desejo espiritual, né? Nossa, a minha amiga, eu tenho uma amiga, ela viu isso, ela começou a chorar. Era tipo 3 horas da manhã e ela tava chorando. Eles vão acabar, eles não vão voltar, não sei o que, já era. E eu, tipo, calma, vai dar tudo certo. Só que assim, não tinha como dar mensagem positiva. Realmente parecia que tava acabando mesmo.
Mas aí todo mundo pensava assim, mas é por pouco tempo, tipo, porque semana que vem acabou. Aí saiu a notícia. Foi a notícia que revolucionou o K-pop. Tipo, o GOT7 saiu da empresa, vai cada um seguir seu rumo, mas a marca é deles. A partir do momento que ele sair, que o contrato acabar, o direito da marca passa automaticamente para ele. Tipo, se vocês tinham a meta do grupo continuar, excedeu a meta. Porque todo mundo pensava, não, eles vão redebutar. Ah, não, aí eles vão fazer um encontro uma vez a cada tanto tempo. Tipo, comeback de 15 anos do grupo, de 10 anos do grupo, sabe? É que desde que colocaram aquela foto, a gente criou tanta teoria, a gente passou por tantos momentos, que eu sei bem como é que foi, porque eu estava acordada, estava quase dormindo quando saiu aquela matéria. E daí minha amiga, na verdade eu lembro muito bem, porque eu estava saindo do banho, ela pegou e mandou áudio. Luana! E daí eu já fiquei em pânico, né? Porque a pessoa, quase 1h da manhã, mandava uma mensagem dessa, eu pensei, meu Deus. E daí ela pegou e mandou matéria. Só que era matéria de um site sensacionalista, que eu falei, não, considera. Depois ela mandou da do Dispatch. E daí, aquele momento de crise total, porque a gente vai acreditar no site e os meninos estavam totalmente quietos. Era pouco antes de sair a apresentação deles. Então, virou um total caos. A gente passou um bocado de tempo ainda sofrendo, porque eu chorei aquele dia, eu me consolei aquele dia, falei com minhas amigas, falei, não, tudo bem, eles vão seguir. Passou pelos 5 estágios do luto, assim, né? Eu passei raiva. Eu, no momento, estou com raiva ainda. Tá, depois eu explico, mas no momento eu estou com raiva deles, sim. Porque a gente sofreu um monte. Daí veio aquela notícia de que eles podiam ficar com a marca, eles não podiam ficar com a marca. Veio pessoas da área jurídica auxiliar, porque a gente não estava entendendo nada, era tudo em coreano, a gente tinha que traduzir, a tradução podia vir errada. Era uma total zona, tá? O plano virou uma total zona que a gente tentava passar uma informação, só que vinha 3 sites sensacionalistas e passavam uma informação totalmente diferente. Ninguém conseguia entrar em um estado só, porque uma pessoa estava chorando, a outra estava consolando, e estava tudo uma loucura. Daí os meninos não sendo nem um pouco legais com a gente, porque mandando no Twitter lá, mandando fotinha debochada, teve toda essa questão do unfollow. Daí depois teve a JP falando teve meme, teve toda aquela retirada de marcação de foto no Instagram. Entende que a gente tava boiando. Foi fim de relacionamento, gente. Foi fim de namoro. Tipo, foi nesse nível. E os filhos aqui brigando, porque a gente não sabia o que ia acontecer. A gente estava conformado e dando apoio para eles. E daí a JYP ainda veio com aquela história de que não, eles ainda estavam em negociação. A JYP é extremamente atrasada nas informações dela, né? Adora passar um pano nas coisas. E daí ela também começou a cair o valor das ações, né? A gente comemorando, fazendo zona, fazendo meme. Até que finalmente veio a informação de que eles iam permanecer no contrato e eu vou ser honesta, foi festa total. Não, com certeza. E assim, gente, isso da marca ficar com eles é um ato revolucionário no K-pop. Eu não tinha visto ainda, tipo, acontecer com outro grupo. A gente vê que os grupos sofrem em relação a isso quando eles saem de uma empresa. É, exatamente. É uma coisa muito inédita pra pensar, analisar assim toda a história e tal. Isso nunca aconteceu antes, assim, que eu me lembre, né? Que eu saiba, eu posso estar errada. E isso é muito interessante. Se eles assinaram esse contrato, se o Twice tiver esse contrato também, mostra que, tipo, um respeito muito grande da JYP com o artista mesmo. Vou explicar essa questão, porque o nosso fandom, ele é bem, acho que eu vou dizer que é unido. É um fandom maduro. Então, a gente foi atrás de notícias, a gente foi atrás de notícia jurídica também, justamente para tentar entender isso. O contrato em si da JYP, pelo menos até a última informação que a gente teve, ele permanece com a marca sendo da JYP. O que aconteceu foi uma lei, não sei se de contrato ou de artista, e que entra em todo esse mérito de o que é a marca. E se você pensa em GOT7, você não pensa em nada além do que? Dos 7 garotos, dos 7 membros. Então, a marca são 7 membros. E a marca são 7 membros, então, logicamente, que os 7 membros vão ser dono da marca. Em lei, pensa que então a marca deveria ficar com eles, já que eles são o rosto da marca. Sim, assim, eu pessoalmente, eu não acho que a empresa de JYP vai ficar sem receber nada. Eu acho que ela vai receber algum royalties ainda, alguma coisa, sabe?
Não, sim. Quando há mudança de gravadora, as músicas geralmente ficam, os royalties permanecem na gravadora pelos direitos. Aí eles se dividem por artista, compositor. Sim, mas eu acho que vai ser semelhante à divisão de lucros que já é atual, tipo divisão da empresa, divisão do artista e tal. Mas a gente vê que isso foi uma conquista muito grande. E os meninos deram um baile. A gente vê que foi uma decisão deles de sair da empresa, uma decisão unânime, que os 7 estudaram as possibilidades que tinham. A gente vê que os 7 pesquisaram advogados, que não foi tipo uma coisa impulsional, né? Não foi impulsivo, foi uma coisa planejada, foi uma decisão consciente deles. E eu vou dizer, os meninos saíram com uma classe, porque fora o Unfollow e o meme do Bambam, eles não saíram falando nada da empresa, eles não saíram tipo com exposed nenhum, eles só saíram com as coisas deles, sabe? Só estão limpando a mesa e indo embora. Os meninos, tipo, eles podem sair da empresa de cabeça erguida porque eles nunca causaram um escândalo. Eles fizeram a parte deles muito bem e agora vão seguir a vida. E eu tô torcendo pra eles passarem o número do advogado pros meninos do Exo. Nossa, eu também. E espero que sejam um atrás do outro, saindo daquela empresa. O que eu pensei, mesmo antes de saber que eles tinham a marca com eles, né? Mas a coragem que eles tiveram de sair da empresa de que debutou eles, porque assim, você sair da empresa que te debutou quando é uma empresa tão grande, não é fácil, porque deve dar medo, tipo, ai, como é que eu vou me lançar no mercado? Como é que eu vou assim, será que vai ter isso, vai ter aquilo? Mas eles mostraram que o artista não é refém da empresa, é a empresa que precisa do artista. Não é o contrário. E eu espero que essa atitude deles inspire muitos outros artistas de que, assim, por que você ficar numa empresa que você não é a prioridade? Porque, tipo, a gente sabe que tem artistas que ficam numa empresa, mas o grupo não é mais a prioridade da empresa. Por várias razões. Por razões de que tem outros grupos, por razões de time. Se você não tá feliz, que você não pode promover suas coisas individuais. E eles mostraram que eles não iam ser reféns disso. Então, eles tiveram muita coragem e muita inteligência para decidir os rumos que eles iam tomar. E, assim, a gente sabe que eles agora estando cada um em um canto, o GOT7 não vai ser aquela coisa de que vai lançar um comeback daqui 5 meses, né? Porque a gente sabe que vai ser mais difícil conciliar as agendas, porque agora vão ser 7 agendas separadas, de 7 empresas diferentes. Não é aquela coisa como se eles estivessem embaixo do contrato de uma empresa só que diz assim, não, em tal mês vocês voltam, né? Eles vão ter que arranjar tempo para isso. Mas eu acho que pro fandom saber que eles vão voltar quando eles quiserem, do jeito que eles querem, não tem preço. Que cada um tá fazendo o que gosta, cada um tá livre para fazer o que gosta, e quando eles voltarem como o GOT7 vai ser muito bom. Esse foi, na verdade, a gente discutiu muito. Eu tive muita discussão sobre esse tema, porque uma coisa que todo mundo no fandom tem certeza é que eles não podiam continuar do jeito que estava. Então isso era uma certeza. Porque a gente teve muito medo de como eles iam se reerguer se eles saíssem da JYP e onde eles iriam se reerguer, se eles conseguiriam se reerguer sozinhos, se eles teriam, né, que se reerguer em outro local, tipo China, lá com Jackson. A gente teve muita discussão sobre isso. Eu, sinceramente, tenho muito orgulho deles, porque eles são extremamente maduros em um monte de coisa que eles fazem. É difícil alguém ter alguma crítica em relação a alguma conduta deles. Óbvio que eu não estou falando de fake news, né? Eles são exemplo em tudo. São exemplos, são muito talentosos. Cada um deles tem um hobby que, na verdade, poderia ser uma profissão, porque são extremamente bons. Muito coerentes. Tudo que eles pensam são muito abertos também. Então, toda essa trajetória que eles tiveram da saída, da maturidade que eles tiveram dentro da saída da empresa, para mim aquilo dali foi realmente histórico. É um grupo de peso, é um grupo extremamente querido também por muitos lá na Coreia, apesar de não ter toda a visibilidade que deveria ter. Apesar de tudo isso, eles são um grupo que dificilmente alguém vai conseguir falar alguma coisa ruim, porque é um grupo maduro, respeitado, eles têm. O Jackson tem uma carreira incrível lá na China, tá expandindo realmente lá para os Estados Unidos, então espero que daqui pra frente faça sucesso pra ele. O Bambam não tem nem como falar, né? Realmente no final da Tailândia, não tem nem como falar também. E o Mark, cara, o Mark, pra mim, ele foi a pessoa mais injustiçada do grupo da JYP. Foi oprimido de todas as formas, teve várias coisas negadas durante toda a carreira dele ali dentro. Teve um drama que ele não conseguiu fazer porque a JYP barrou. Álbum dele, Espalhe, né? E tem músicas dele que não tem nem no Spotify ainda, que eu acho que é uma injustiça muito grande. E ele é muito adorado na China, se eu não me engano. Na China, então, ele pode fazer a carreira dele se ele quiser lá. Com certeza ele vai ter todo o apoio possível. Se ele não quiser também, eu acho que ele não vai ser a prioridade dele no momento. Ele prefere ser youtuber, então
que seja, né? Que tudo foi possível para ele também. A agência de atores que o Jin Yong foi é uma agência muito boa. Aquele homem não faz nada impensável. Gente, vocês não têm noção da cabeça que é daquele homem. Ele é um negócio louco, porque não dá pra entender. Você olha assim, pensa que ele tá voando, mas não. Toda a trajetória dele também no grupo, eu não tenho do que reclamar, porque ele foi extremamente correto no que ele queria. Pra mim, o Jung, ele não quer ser um idol, ele quer ser um ator. Se você reparar na trajetória dele no Seven, você vai ver que ele foi ali, ó, certinho. Ele não teve escândalo, não teve nada que justificasse algum tipo de falha nele ou qualquer coisa assim. É uma carreira que acho que eu posso até dizer impecável, porque não tem críticas. Então, se ele quiser, ele pode escolher a agência que ele quiser, porque ele tem muito talento a ser aproveitado. Ele não tem nada que manche o histórico dele. Então, realmente, daqui pra frente, todos. Eu só isso pra todos, porque todos têm muito talento. Então, qualquer empresa que pegar eles pra gerenciar, vai estar no lucro. Sim, e assim, eu tô curiosa pra ver o que é que vai ser do GOT7 agora, dos meninos. A gente sabe que eles vão estar numa realidade diferente, porque eles vão estar em empresas, alguns em empresas menores, vai ser o choque de realidade para promover em música, essas coisas, né? Mas assim, a gente sabe que vai ser diferente quando eles forem se reunir em grupo, mas eles estão livres. Eu acho que o nosso prazer é exatamente esse, independente do resto, que a gente tem de bom se aproveitado nisso, é que não existe mais a JP aqui pra frente, pelo menos na história deles. JYP GOT7 é página virada. Espero que eles consigam, não sei como é que eles vão fazer daqui pra frente com o GOT7, né, com a marca, como que eles vão administrar ela, ou eles vão atrás de uma empresa para gerenciar a marca em si. Eu acho que o fã vai ficar desamparado. E o fã do GOT7 é muito compreensivo com eles também. É um fandom maduro. Eu acho que a melhor parte é exatamente isso. A gente entende a situação deles. Entende que cada um, pelo menos nos próximos, eu acho que novo álbum, mas eu tenho certeza que o fã vai ter muito conteúdo. Eu acho que o JB vai para a mesma empresa que o Yuji. Eu acho que tipo é uma agência que combina muito com o que ele gosta, com o que ele quer e tal. Pode ser que eu esteja falando asneiro e tal. Porque pode ser, pode não ser. O DB é meio louco, mas o DB ele realmente está ligado um pouco mais hip hop. Hip hop, né? Não, mas a empresa do Jay Park é uma empresa de hip hop. O Jay Park, querendo ou não, o cara também tem uma carreira, né? Tem uma história de superação que Ele sobreviveu a um blacklist. sobreviveu, foi falar do nada, e o bichinho tá longe. E eu acho que não foi pouco, porque JP, querendo ou não, né, é um nome ainda muito presente lá na Coreia. Então, nosso grande medo era esse também, ele barrar ainda mais os meninos, sabe? Mas assim, os meninos, eles não estão, tipo, o Jin Yong tá indo para uma empresa de atores que é muito bem vista. Eles não estão na rua, sabe? Isso é uma coisa boa. E os meninos, eles têm advogado. Eu acho que eles analisaram tudo isso na hora de decidir as coisas. Isso não foi uma decisão mal pensada, foi um planejamento muito correto. E aquela coisa, eu realmente espero que outros grupos possam ter essa felicidade de não se ver preso a uma empresa que não valoriza o grupo, de poder seguir seu caminho sem perder a marca. E, como eu falei, eu espero que os meninos passem o telefone do advogado para os meninos do EXO. Eu quero, daqui a alguns anos, a gente tá fazendo um podcast do mesmo tema, só que com o EXO. Todo mundo falando, nossa, o EXO conseguiram uma marca, gente, nossa, que felicidade. Ou a outra opção, que era eles terem um selo sobre a SM, que eu acho que é muito provável que vai acontecer. De qualquer modo, os meninos do EXO estão na mesma dos meninos GOT7, né? Existem boatos de que eles também estão satisfeitos, que eles estão querendo mais da empresa e a empresa não tá dando. Agora, com eles indo pro exército, vai ficar tudo mais bagunçado. Mas, enfim, a gente vai ver, né, o que vai acontecer. Isso acontecendo com o GOT7 é um fator positivo para os grupos no futuro. Vai mostrar que além dessa maldição dos 7 anos, existe vida para esses grupos. Além da empresa. Além das empresas, exatamente. Além da empresa que debutou eles, que eles conquistaram o nome, que eles têm potencial. Então, assim, eu tô muito feliz pelo GOT7, pelos meninos, eu tô curiosa para saber os novos projetos deles. E eu acho que, assim, é tão bom você ver uma história entre idols que tem problema com a empresa, que tem um final feliz, gente. Que isso é tão difícil no K-pop, tão difícil o final ser feliz para os idols, que geralmente a gente vê que são anos de processo, que são anos de
não anos, mas que passa por um processo complicado, que abala os fãs, que abala o grupo, que abala a empresa, e saber que não é o caso deles. A notícia deles é uma boa nova muito grande nesse meio do K-pop. Eu realmente espero que isso que daqui pra frente seja uma notícia que vem, não só de um grupo ou de uma empresa, mas de vários. Que a Coreia ainda tem muito disso, né? Que a empresa é intocável. A empresa lá é realmente quem manda nos idols. Então, espero que daqui pra frente as coisas melhorem e mais casos assim ocorram. A gente precisa, querendo ou não, não vou dizer libertar, mas mudar totalmente a conduta que a Coreia tem hoje com relação aos idols, porque tem muitas histórias por aí que são realmente chocantes da gente ouvir. E assim, eu espero que as empresas, depois de ver isso, que elas mudem também em relação a isso, tipo, que elas achavam que o grupo que precisava deles, né? E que as empresas vejam que eles precisam dos grupos, que eles precisam dos artistas. E quero ver não só o futuro do GOT7, mas eu quero ver os efeitos disso no K-pop. É o que eu estou mais curiosa, para ver os efeitos positivos nisso para os grupos e para os artistas. Muita coisa pra gente ainda assistir, né? E eu quero principalmente ver como que eles vão lidar com o GOT7 daqui pra frente, que é uma marca de peso. Então, eu acredito que, independente da JYP, tem outras empresas interessadas. Então, como eles vão chegar em uma empresa ou como eles vão ler uma empresa, se essa empresa vai ser realmente uma empresa considerada como boa, né? Ver também a questão dos demais grupos da JYP, como que eles vão lidar também com essa notícia, porque era a cara da JYP também. É um grupo extremamente importante para a JYP. E antigo, né? Então, como que os grupos mais novos vão lidar também com esse tipo de baque para eles. E é isso, o GOT7 saiu de cabeça erguida, vai seguir um caminho lindo. A página deles com a JYP acabou. A JYP agora vai seguir, a JYP já tá com outros projetos, já tá naquela coisa. A vida vai continuar e a gente espera que seja para melhor. E esse foi o primeiro K-Bolsa de 2021, com um assunto que parou a K-Poplândia nesses últimos dias. Nessa última semana, né? Nossa, só falava Sim, disso. obrigada, Luana, por ter participado aqui com a gente. Foi muito boa a sua participação, ajudou até a esclarecer algumas coisas pra gente, esclarecer pro público. E é isso, né, Lulu? Se você quiser dar um recado, Luana, pode dar. Mandar uns oi pra sua tia, pra sua mãe, pra Xuxa. Pras HCs. Eu espero realmente que seja esclarecedor esse tipo de questão, não só pro fandom, mas pros outros também, tá? E todo esse problema que aconteceu com o GOT7, tá? Que caso ocorra novamente com o grupo de vocês tenham pelo menos uma base do que vocês podem fazer ou ajudar. Queria muito agradecer todo o fandom, porque é um fandom realmente acolhedor. Eu entrei ano passado completamente perdida e o fandom realmente maravilhoso. Conheci umas meninas que, nossa, que a gente conheceu todo o grupo junto e viraram realmente minhas melhores amigas. São pessoas que dá pra gente contar com qualquer coisa. Os meninos lá, não são meninos, né, mas a gente chama de meninos, são maravilhosos, então toda luz possível e boa saúde para cada um deles. E é isso. Quem quiser entrar lá no grupo do Facebook, pode chegar lá, GOT7 Brasil, tem várias informações, as pessoas legais, e eu acho que é isso. E você, Lolo, tem algum recado para dar? O meu recado desse mês é que eu não tenho muito recado pra falar, porque meus idols estão todos, né, de hiatus, mas assim, NCT 127 vai lançar comeback japonês, galera, chamado Loveholic. Olha só que nome bonito, Loveholic. E o Taeyong, que estava literalmente de coma, brincadeira, ele estava com a coluna machucada, está de volta. Então, quero dizer, a SM botou um menino ele parou de trabalhar, tipo, na última semana de dezembro, porque tava com hernia de disco, e agora voltou a trabalhar. Quero dizer, SM, melhore. Esse é o meu recado de hoje, essa indignação de hoje. É isso. A Jaeyoung voltou ao Twice, quer dizer, eu acredito que ela voltou oficialmente às atividades, né? Ela tem aparecido nas lives e tal. Stray Kids também tá parado. Assistam o reality do Twice no YouTube, porque é muito divertido. E é isso. Vamos ver o que o K-pop tem. Eu tô animada para ver as coisas do Stray Kids, do Twice, dos outros grupos. E vão ver o comeback do Idol, porque ficou muito bom. E aguardem o comeback do SHINee, porque finalmente o SHINee tá voltando para restaurar a paz mundial. Eu vou contar aqui uma coisa que
A Débora não sabe, mas é porque assim, eu tô tentando gravar o K-Bolsa do Shiny há muito tempo. Eu gravei com 3 pessoas diferentes, mas todos deram um erro de produção. Tipo, o áudio saía chiado, ou a gente esquecia uma coisa super importante e nunca tá saindo. E eu tô ficando cada vez mais nervosa porque tá cada vez mais perto do comeback. Mas enfim, Shiny é minha vida. E se você está ouvindo isso, se você gosta de Shiny, vamos gravar junto, me chama. Vai ter comeback do Shiny, comeback do Super Junior mês que vem, comeback do 2PM, 2PM tá voltando. Esse é o ano da segunda geração do K-pop. Mas isso você vai saber no próximo podcast. A gente vai gravar. É isso. Mas tá bom, obrigada, pessoal. Até mais e continuem acompanhando a gente no Bolsa. E aí, um ótimo ano novo para todos vocês. Obrigada e tchau. Tchau!